certo. Muito bem, quero falar terceiro assunto aqui. Tcharam! Tá escrito aqui, autobiografia de um yogi. Autobiografia of a yogi. Autobiografia de um yogi, ok? Eu tenho 2. Por quê? Porque cada ano eu leio um. Eu leio português, leio inglês, leio português, leio inglês. É porque eu tenho ciúme dos meus livros. E eu já tive a minha casa aberta para muitas pessoas. Quem me conhece sabe disso. As pessoas, eu viajava por meses, ficava fora. Às vezes eu teve vez que eu fiquei 6 meses fora. E as pessoas iam na minha casa para cuidar das minhas gatinhas. E às vezes aconteciam os furtos dos meus livros. Então, os que eu gosto muito, eu compro em inglês. Porque é mais difícil, né, de ser furtado o livro em inglês. A gente não tem tanta facilidade com português aqui no Brasil. Então, os livros dos quais eu tenho mais ciúme, eu compro a versão em inglês. E por isso que eu comprei. E também porque eu queria pegar na língua mais direta, mais na palavra do mestre mesmo. Que ele estaria falando, na verdade, no dialeto indiano dele, mas ele fez o livro em inglês. Então, eu queria também ter esse contato. Por que eu mostrei esse livro? Porque todos os anos nós temos, né, entendi que isso é uma tradição dos seguidores do Yogananda, dos devotos do Yogananda, dos discípulos do Yogananda, porque tem níveis de proximidade com o mestre, tá? Você pode ser um amigo, pode ser um simpatizante, pode ser um seguidor, um devoto, e pode ser, como eu, um discípulo, tá? São níveis de proximidade que a gente tem com os mestres. Eu sou discípula de Yogananda, mas desde que eu me aproximei de Yogananda, eu comecei a fazer a leitura desse livro, soube dessa tradição e comecei a ler todos os anos. Esse movimento começa no dia 18 de novembro, segunda-feira agora, próxima segunda-feira. Corram para comprar, já vou falar mais um pouco sobre como comprar o livro, quem não tem. Quem tem esse livro na casa de vocês e nunca abriu, não espera o livro cair na cabeça de vocês. Acontece, tá? A força magnética desse livro às vezes manifesta algumas coisas. Não espera, o livro já tá aí. Aproveita o impulso de ter uma multidão considerável de pessoas ao redor do mundo lendo esse livro junto. Não é marcar um horário no Zoom e vamos começar a ler, não é isso. Cada um na sua casa, a seu tempo, no seu tempo de leitura. Eu sou leitora lerda, então ninguém aguentaria ler junto comigo, eu sou bem devagar. Cada um no seu momento, dentro da sua rotina, lendo um capítulo por dia, para terminar no dia 5 de janeiro. Por isso que começa 18 de novembro, porque o livro tem 43 capítulos, eu acho. E aí a gente termina nesse ritmo, no dia 49 capítulos. A gente termina no dia 5 de janeiro. O que acontece dia 5 de janeiro? Dia de nascimento de Paramahansa Yogananda. Que ele se manifestou num corpo na Terra. Para nos trazer o quê? A filosofia yogi para o Ocidente. Ele é o responsável por espalhar essa maravilhosa filosofia para a gente ter a oportunidade da libertação, da realização em Deus. Independente de religião, tá? A filosofia yoga abraça quem quer que seja, se acredita ou não acredita em Deus. Técnicas de meditação, exercícios de energização, isso para quem já vai começando a se tornar mais seguidor, que tem um curso feito em casa, que são as lições da Self-Realization Fellowship, que chegam na nossa casa, dura 9 meses e a gente começa a fazer as práticas estruturadas, muito bem fundamentadas e ensinadas como uma mãe que dá a colherzinha na boquinha do bebê, que é o Yogananda. Ele é muito conectado com a Mãe Divina e ele funciona como uma mãe para explicar essa filosofia para nós. E ele estruturou técnicas de energização, exercícios de energização e técnicas de meditação para nós começarmos a nossa jornada a sério, tá? Não é com disciplina, com perseverança e com avaliação do nosso próprio progresso. Nós mesmos somos capazes de ver o nosso próprio progresso. Então, como adquirir esse livro? Nós temos a editora da Onisciência no Brasil, que é a editora autorizada pela SRF. A SRF é a fundação que o Yogananda deixou pra gente, criou e deixou para nós aqui, de legado dele no Ocidente.
E essa fundação tem uma irmã, que é o YSS, da YSS, a Yogoda Satsanga Society of India. Ela é a organização irmã na Índia, tá? Mas no Ocidente é a SRF. E a SRF, ela, pelo que eu entendi, ela autoriza certas editoras nos países a produzirem as obras do Yogananda com a tradução revisada, tradução autorizada também. Todo trabalho tem um cuidado muito, muito, muito especial, como se fosse a mão do mestre aqui, tá? E aí o símbolo da SRF é um lótus, tá? E tem o nome Self-Realization Fellowship, tem a assinatura do mestre aqui embaixo. Esse é um logotipo que você pode buscar e identificar se uma publicação é oficial da SRF ou não, tá? Isso para finalizar, porque eu comentei das cartinhas do Yogananda que são de uma outra editora e que não são oficiais da SRF, tá? Então, estou mostrando como é que vocês identificam. Entrem no site da Onisciência e façam um pedido do livro, ok? Chegou o livro depois, começa a ler os capítulos correndo até chegar no dia certinho que vocês tiverem perdido, tá bom? Ou então começa no dia que tiver, tipo, já passei 5 dias, então vai pro capítulo 5. E depois você vai consumindo do começo, faz como você sentir, pergunta pra Deus, tá? Pergunta pro Yogananda, ele é bem forte a presença dele. Ele responde, pode perguntar, Yogananda, como é que eu faço? Tô atrasado, começo do começo, leio do capítulo X em diante, depois eu volto, deixa que ele guia você, tá bom? Que mais? Que mais? Ah, sim. Tem para vocês que tiverem mais interesse, tem um perfil bacana e bem movimentado chama Yogananda Brasil. Procurem aí no Instagram, que tem muita informação. E foi feita uma live, acho que se eu não me engano foi ontem, sobre essa leitura, essa tradição de leitura coletiva do Autobiografia de um Yogi. E é isso, gente. Eu quis falar sobre a gratidão, passar essa chave para vocês